Fala pessoal, boa tarde. Infelizmente aí não temos ninguém na chamada, mas não tem problema, tá tudo certo. Vamos aí resolver mais um exercício e continuar essa luta, tá? Para ganhar tempo, eu já resolvi esse exercício no papel e ao invés de eu resolver aqui com vocês, como ele é só mais um exercício, eu vou simplesmente mostrar os passos feitos, explicando eles e chegar nas conclusões, tá? Então, seja a expressão f de x, yz igual a yz mais xy, tá? Sujeito à restrição y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1 e xy igual a 1. Ou seja, eu tenho aqui k igual a duas restrições. Qual que é o primeiro passo para eu começar a resolver esse exercício? Eu vou escrever o meu lagrangiano. Então, estou aqui, tá? Lagrangiano de x, y, z, lambda e mi, tá? Que essa é a minha segunda restrição, vai ser igual a yz mais xy, copia a expressão, mais o lambda vezes, passei tudo aqui para o lado direito, tá? 1 menos y ao quadrado menos e ao quadrado, mais mi, passei esse xy para o lado direito, tá? Então, estou fazendo isso e estou fazendo isso aqui, só para deixar, né, mais claro aí para a galera, tá? Então, eu tenho mi 1 menos xy, tá? Esse. Qual que é o passo 2? Aplicar a CPO para o lagrangiano, certo? Então, eu tenho que derivar x, y, z, lambda e mi, perfeito? E aí, eu começo escrevendo aqui, ó. Derivada do lagrangiano para x, o que vai acontecer aqui, ó? Vai ser zero, esse cara, certo? Vai cair aqui o x, então vai sobrar o y. Aqui eu não tenho x, então ele vai ser zero. E aí me sobra o quê? O mi vezes zero menos, né? Vai cair aqui, ó, o x de novo, então menos y, tá? E aí eu chego na expressão de que y mais menos mi y igual a zero, tá? Então, menos mi vai ser igual a menos y, ó, eu passei esse y para o outro lado, tá? Dividido pelo y que estava multiplicando menos mi, tá bom? E isso eu chego à conclusão de que menos mi igual a menos 1 e mi igual a 1. E essa é a primeira aí relação que a gente tem que ter, tá? É muito bom quando isso acontece, quando mi igual a 1, tá? Próximo passo, fazemos então a derivada do lagrangiano para y. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Quando deriva y, sobra z, né? E quando deriva y aqui, sobra x. Então z mais x mais o quê? Lambda que multiplica menos 2y, certo? Lambda menos 2y, mais o quê? 0 menos, caiu aqui o y, sobrou x. Então, menos x mi. Só que eu sei que mi é 1, então eu posso só escrever como menos x. E aí eu vou cortar, ó, z mais x menos 2 lambda y menos x igual a 0. Z menos 2 lambda y igual a 0. Então, y igual... O que eu fiz aqui, gente? Eu passei esse para cá com menos e depois passei esse dividindo, tá? Então, vou até fazer de um outro jeito. Passei esse aqui dividindo. E eu chego a essa relação de z sobre 2y igual a lambda, tá? Essa é a minha relação aqui, importante também, que eu chamei de 2, ok? Então, ó, mi igual a 1, lambda igual a z sobre 2y. Continuando. Derivando agora o z, tá? Sempre em função do lagrangiano, né? Então, ó, quando eu derivo z, sobra y. Aqui não tem nada, fica zero. Vezes, mais o que? Lambda menos 2z, tá? Mais o que? Tem o z aqui? Não. Então, fica mais zero, certo? Então, o que eu reescrevo isso? Como y menos 2z lambda igual a zero. Menos 2z lambda igual a menos y. Lambda, portanto, é igual a menos y sobre menos 2z. Ou seja, lambda igual a y sobre 2z.
Só que agora eu posso igualar a condição 2 com a condição 3. Concordam comigo? Se eu faço isso, eu chego que z sobre 2y igual a y sobre 2z. Corta, corta. O que vai me sobrar aqui? Que y ao quadrado vai ser igual a z quadrado. Portanto, z igual a y. Quem que pediu para entrar? Tem alguém que pediu? Opa! Salve, Ana, tudo bem? Joia? Já comecei. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu achei que ninguém ia entrar, daí eu já comecei a resolver. Eu vou te dar um breve review aqui do que eu fiz, tá bom? E aí a gente continua. Vou dar uma acelerada, mas para chegar no ponto, mas a gente continua, tá bom? Ó, seguinte. Estamos resolvendo a 2D, tá? Escrevemos o lagrangiano, tá bom? Que nada mais era do que copiar essa expressão e aí escrever o lambda, né? Joguei tudo para a direita, 1 menos y ao quadrado menos z ao quadrado, mais o mi, 1 menos xy. Aí o que eu fiz? Eu apliquei a CPO para o lagrangiano, certo? E derivei para todos os termos, tá? Eu cheguei que mi é igual a 1, e daí cheguei também que lambda é igual a z sobre 2y. Só que quando eu derivei para z, eu cheguei que lambda era igual a y sobre 2z. Portanto, eu igualei y sobre 2z igual a z sobre 2y. E aí eu chego à conclusão de que z é igual a y. Esse é o passo que eu estou agora, tá? Eu expliquei nesses 5 minutinhos, mas é só dar uma olhada aí nas contas e a gente parte daqui, tudo bem? Então, vou continuar aqui, tá? Então, o que faltou agora, pessoal? A gente derivar o lambda, né? Lembra que quando eu vou derivar o lambda e o mi, eu sempre vou copiar a expressão, tá? Por quê? Porque vai cair aqui o lambda, né? A derivada de lambda vai ser 1 e vai me sobrar essa expressão inteira, tá? Então, aqui é fácil. É só copiar, ó, 1 menos y ao quadrado menos z quadrado. Portanto, 1 menos y ao quadrado menos z quadrado igual a 0, certo? Eu posso reescrever isso como y mais z quadrado igual a 1, que é a própria restrição. E aí, agora, como eu achei que z igual a y, certo? 2y quadrado igual a 1, correto? Fiz a substituição direta aqui, ó, tá? Y quadrado igual a meio. Então, y é mais ou menos a raiz de 2. Logo, z também é igual a mais ou menos a raiz de 2. Portanto, o que eu tenho? Y igual a z, e quando y é positivo, z também é positivo. Da mesma forma, quando y é negativo, z também é negativo. Tá, mas e o x? Bom, o x vai ser justamente achado fazendo a derivada do mi, certo? E quem que é a derivada do mi? Ó, mesma coisa, corto mi 1 menos xy, certo? Só que agora eu tenho, então, que menos xy igual a... Opa! Não, peraí. 1 menos xy igual a menos 1. Né? Então, x igual... Deixa eu ver se eu comi bola aqui, porque isso vai mudar provavelmente o exercício, mas vamos ver. 1 menos xy igual a 0, xy menos xy igual a menos 1, né? Então, eu tenho aqui que xy igual a 1. Isso não muda a resolução, gente, mas vai mudar... Não muda o resultado final, mas tem que ser feita essa correção, tá? Como um erro de conta aqui prejudica, né? Por quê? Porque x vai ser igual a 1 sobre y, tá? Então... Ó, quando x é igual a 1 sobre y, aqui está errado, tá bom? Então, eu vou fazer algumas correções nessa resolução, tá? À medida que a gente vai progredindo aí. Mas não vai mudar o resultado, aparentemente, tá bom? Vamos ver, né? Vamos ver. De repente muda e eu tô viajando. Mas é vivendo e descobrindo. Então, tá. Chegamos aqui que eu tinha errado, né? Eu sempre estou errando nessas contas ridículas e todo o resto fica cagado por causa disso, tá? Vamos sumarizar, então. Nesse momento, que a gente já fez os passos, né? 1 e 2, a gente sumariza tudo que a gente tem. Então, mi igual a 1, y igual a z sobre 2y, desculpa, lambda igual a z sobre 2y, lambda igual a y sobre 2z, tá? E aqui eu posso achar minha relação de lambda ótimo, né? O que é lambda ótimo?
eu justamente calcular esse parâmetro. Por quê? Porque eu consigo dizer aqui que y é igual a z. Se y é igual a z, eu tenho z sobre 2z. Então, aqui é 1 meio. Lambda ótimo sempre será 1 meio para esse exercício. E isso é uma conclusão importante, porque já me dá uma ideia de que como lambda, né? Como lambda é maior que zero, eu vou ter um maximizador, tá? E aí eu vou ter um ponto de... aí eu estou falando de uma maximização, então eu vou ter um ponto de máximo, tá? Só que a gente precisa provar isso. Essa é a interpretação do multiplicador de Lagrange, que é pedida no exercício. Isso a gente arrumou, tá? K igual a 2 e M igual a 3, tá bom? E M menos K, que é a minha quantidade de variáveis menos as minhas restrições, é igual a 1. Ou seja, só o lagrangiano, só o hessiano H que vai ser importante para mim, tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mais lá para frente. Mas isso daqui não ajuda muito, tá? Mas é bom saber, mas também não é um grande diferencial para resolver o exercício, tá? Então, o que eu escrevi aqui, ó, lambda vai ser sempre positivo e ele é sempre um meio. Logo, vamos ter uma maximização. Precisamos provar isso, tá? E agora eu preciso escrever os pontos P1, P2 e P3. Desculpa, P1 e P2. Só que aqui eu preciso fazer uma correção, né? Agora, o meu x, ele é também positivo quando o meu y e o meu z são positivos. Então, na verdade, o meu P1 é esse cara aqui todo positivo. E o meu P2 é esse cara aqui todo negativo, tá? E aí, quando eu calculo o meu x, isso também vai mudar, né? Isso daqui é mais agora, né? Então, esse cara aqui vai ser mais a raiz de 2. E esse cara aqui vai ser o quê? Mais, menos, isso daqui vai ser menos a raiz de 2, tá? O que eu fiz para calcular esse x, gente? Eu simplesmente troquei na relação 1 sobre y, tá bom? Substituindo 1 sobre a raiz de 2, tá? Aí eu inverti essa fração e a gente chega aí ao mais raiz de 2, tá? E aqui menos raiz de 2. Beleza? Isso muda um pouco, né? A minha conclusão próxima, tá? Que é achar o f ótimo, né? Quem que é o f ótimo? É o f com asterisco, tá? Então, eu vou ter que achar ele para meio e para menos meio, tá? Só que isso daqui é o meu... Desculpa, isso é o meu lambda ótimo, que sempre vai ser meio, né? O meu f ótimo, ele vai ser y ótimo vezes e ótimo, mais x ótimo vezes y ótimo, tá? Então, para o meu ponto 1, o que que eu vou ter? Eu vou ter todos eles positivos, né? Então, aqui eu vou ter nada mais do que 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2, mais o quê? Mais a raiz de 2, tá? Eu estou invertendo porque eu tinha errado. Mais a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2. Só troquei aqui, tá, gente? Estou simplesmente colocando o ponto 1 nessa equação, tá bom? Isso vai cortar com isso e eu vou ter o quê? 1 meio, né? Aqui, mais 1, tá? Então, ó, é isso que eu tinha errado no exercício, tá bom? Então, esse cara aqui agora, ele vai ser mais 1 meio mais 1, é o quê? É 2,5, né? 2,5 é o quê? 5 meios, é isso? 2, deixa eu ver. Não, é 3 meios, né? É, 3 meios, 2, 3 meios, tá? É 1,5 isso daqui, então, 3 meios, tá? Isso eu errei, vocês precisam corrigir e eu preciso corrigir. Graças a Deus eu não tenho que fazer de novo pela terceira vez esse exercício porque eu errei, tá? E isso já indica que a gente vai ter um máximo, tá bom? Beleza? Vamos então agora fazer para tudo negativo, tá? O que eu tenho aqui, ó? Menos com menos vai ser mais. E aqui agora para o negativo, eu vou ter menos a raiz de 2, certo? Vezes, ó, o menos 1 sobre a raiz de 2. Ou seja, eu vou ter aqui, corta esse com menos com menos vai ficar mais. Eu vou ter mais 1. E aqui ainda continua sendo positivo, né? Porque isso daqui vai ser menos com menos. Eu posso até fazer assim, se eu quiser, deixar mais bonito matematicamente. E eu vou ter os mesmos aqui, 3 meios. Ou seja, eu também tenho um máximo, tá? Então, não importa aí o meu
o meu valor, tá? Valor ótimo de x, y e z, que eu vou sempre ter um ponto de máximo. Opa, caí da cadeira, tá? Por que que eu vou sempre ter esse ponto de máximo? Porque o meu lambda é sempre a mesma coisa, tá? Lambda é constante, né? Óbvio, e ele é maior do que zero, tá bom? Essa é, de novo, a interpretação do multiplicador de Lagrange. Então, façam essas correções. A partir daqui, eu vou fazer correções, mas não vai mudar a resposta, tá bom? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Então, qual que é o próximo ponto? É estudar a matriz hessiano-orlada, né? E aqui eu reescrevi essa matriz hessiano-orlada. Hoje eu acho que vocês já estão craques, né? H1, H2, H3, né? H4, tá? H4 e aqui, ó, H5, tá? Opa, esse ficou feio. Na H5 eu vou deixar assim, tá? E aqui a gente vai ter, ó, a orla da restrição 1, aqui espelhado, tá? A orla da restrição 2 e aqui espelhado, tá? Essa é mais ou menos aí agora em 30 segundos o que é esse hessiano orlado, tá? Aí o que que eu fiz, gente? Eu simplesmente substituí, tá? Substituir esses caras aqui com as suas derivadas, tá? Então, eu vou chegar nesse quadro aqui, eu só vou fazer uma modificação. Isso vai ser mais x, isso vai ser mais x, tá bom? E eu vou vir aqui para baixo, pedir a licença, e depois a gente volta aqui para cima, tá? Por quê? Porque a gente agora precisa derivar, né? Derivar quem? Derivar as restrições, tá? Então, o que que eu chamei de g? G é a minha primeira restrição, 1 menos y ao quadrado menos z ao quadrado. E quem que eu chamei de r? R é a outra restrição, 1 menos xy, tá? Aqui eu vou derivar tudo para g1, beleza? Quando eu faço a derivada de g para x, eu não tenho x, então ela é zero. Quando eu faço a derivada de g, né, o g2 lá na matriz, para y, o que que eu vou ter aqui? Menos 2y. E quando eu faço a derivada de g para z, eu vou ter menos 2z. Só que menos 2z é igual a menos 2y. Então, eu posso adotar uma única variável. Eu vou adotar menos 2y, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que fica lá em cima, tá bom? Mas entendam esse racional. E aqui eu tenho agora as derivadas da segunda restrição, tá? Quando eu derivo 1 menos xy, certo? Para x, o que que eu vou ter aqui? Menos y, só que menos y igual a menos z. Guardem isso, tá? Quando eu derivo aqui, ó, para y, o que que eu vou ter? Menos x. Só que menos x, né? Menos x vai ser o quê? Vai ser igual a menos 1 sobre y, tá? Então, por quê? Porque agora eu sei que x é igual a 1 sobre y, né? Então, aqui, ó, quando eu troquei, né? Aqui, na verdade, continua... Desculpa aqui, gente. Aqui continua sendo o menos e o menos, tá? Isso não muda porque isso vem da derivada, tá bom? É o valor que vai mudar, tá? Aqui, então, o que que eu estou fazendo agora? Eu estou substituindo, né, esses valores que eu encontrei na orla. Então, eu vou montar para vocês com a orla. Ó, 0, 0 continua, né? Então, H1 igual a 0, H2 igual a 0, tá? E aí, eu derivei para x aqui, G1, 0. Aí, eu copiei menos 2y menos 2z, menos 2y menos 2z, beleza? E eu coloquei também aqui a restrição 2, menos y menos x, tá? E quando eu derivo aí para z, né, eu não tenho, né? Então, eu tenho 1 menos xy. Se eu derivo para z, é 0, tá? Então, por isso que vocês estão vendo o 0 aqui e o 0 aqui também, tá? Essa é uma condição espelhada, perfeito? Beleza. Então, a gente deixa assim por enquanto. E volta para cá. Ó, agora aqui eu derivei o quê? O lagrangiano. Então, aqui a gente está derivando o lagrangiano para a condição de segunda ordem, tá? Condição de segunda ordem, beleza? Então, o que que a gente tinha aqui? Ó? Eu reescrevi as equações para ficar mais simples para vocês. Mas se vocês voltarem lá no lagrangiano, vocês vão ver que isso daqui é nada mais nada menos do que a derivada parcial para x. Tá? Então, o que que eu escrevi? Horas, a derivada de segunda ordem de x² nada mais é do que derivar para x
a primeira derivada, tá? Então, como eu estou derivando x aqui, y menos mi y, isso daqui é zero, tá bom? Agora, derivando aqui L, y, é a mesma coisa que dizer a derivada de y para a primeira derivada parcial do lagrangiano em relação a y. Então, eu tenho z menos 2 lambda y, certo? O que que sobra aqui? O menos 2y, tá bom? E quando eu olho LZZ, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter y, certo? Menos 2EY, a derivada disso em relação a z. Então, eu vou ter o mesmo menos 2 lambda, tá bom? Só que o que que é menos 2 lambda? Bom, se lambda é igual a meio, né? Menos 2 vezes meio é igual a menos 1. E aqui eu já posso, então, substituir direto, tá? Como menos 1. Isso é um valor absoluto, né? Ele não vai nunca mudar em função de alguma coisa, e ele sempre vai ser menos 1, tá bom? Então, eu posso já adotar esses valores para LY, Y e LZZ, me facilita lá na conta. E aqui, eu faço a demonstração, né, das derivadas cruzadas. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque nesse exercício em particular, quando a gente deriva x e y, o que está acontecendo? Né? A gente está partindo dessa derivada aqui, certo? Peraí, só um segundo. Não, a gente está vindo, né, L de xy. Então, eu vim de x. Agora aqui eu vou dar uma pausa e eu vou pensar um pouco. Pera aí. Pessoal, não errei, graças ao pai. É um xisto que eu tomei agora. Por quê? Porque tá certo, né? Eu tô vindo de x, tá? E quem que é o x, né? Era esse cara aqui, tá bom? É só vocês voltarem no lagrangiano se precisar. Primeira derivada parcial, tá? Só que aqui, como eu tô derivando para y, né? Eu vou ter o quê? 1 menos mi, que é 1, certo? Vezes 1, né? Que é a derivada desse y. Então, eu vou ter 1 menos 1, que é 0. Então, eu posso usar esse cara aqui, que vai ser igual ao L de g... desculpa, ao L de yx, tá? Derivadas cruzadas vão ser sempre iguais, tá bom? E agora, vamos ver aqui, ó, o L de xz, tá? Então, estou vindo de x também, mas para z, não tem z aqui, então é 0, que vai ser igual ao L de z x, tá bom? Se eu vier daqui, ó, cadê o meu z, ó? Se eu vier daqui, não tem x, então vai ser 0. A exceção vai ser o L de yz, tá? Por quê? Porque o L de y, eu estou vindo de y aqui, né? Então, quando eu estou vindo de y, ó, dá uma olhada, né? Eu tenho aqui, isso daqui vai ser 0, certo? Mas eu estou derivando para o z, então esse cara aqui vai ser 1. Tá? A mesma coisa se eu fizer o oposto, se eu vier de z e derivar y, tá? Esse cara aqui vai ser 1 e esse vai ser 0, tá bom? Então, isso daqui é igual a 1, tá? Então, beleza, já expliquei para vocês da onde saíram todos esses números dessa matriz. Agora, a gente pode, com segurança, vir aqui no esse ano e preencher o resto dessa matriz, tá? Então, quem que era F... fazer de laranja, tá? O lagrangiano. Quem que era F... O lagrangiano, eu digo assim, né? A derivada de segunda ordem do lagrangiano. Quem que era F de xx? Era 0, tá? Coloquei aqui. Quem que era, aí, as cruzadas, tá? As cruzadas xy e xz são 0 também, tá bom? E quem que é agora f de y, menos 1, tá? Mostrei aqui. E quem que é a f de z, menos 1. Só que quem que é a f cruzada de zy? É 1 e 1, beleza, pessoal? Então, ó, resolvemos, tá? Já colocamos aí os valores, tá bom? Já mostrei para vocês aí como que sai esse carinha, tá? Já expliquei aqui por que o menos y aparece, por que o menos x aparece. Então, agora vamos fazer uma substituição inteligente, que é deixar o problema, o hessiano, em função de uma única variável. Aí, quando eu vou testar no ponto crítico, eu só preciso dessa variável. Eu não preciso me preocupar em fazer conta desnecessária, porque eu já faço aqui. Tá? Então, o que que a gente tem agora? Ó, a gente simplesmente vai substituir tudo em função de y. O que era? Eu vou fazer de... Escolher uma cor aqui. Vou fazer de fusca, tá?
O que era menos 2z, eu chamei de menos 2y, porque z é igual a y, então eu coloquei aqui também. O que era menos y fica menos y, e agora o que era menos x, eu tenho que fazer uma correção, isso é menos 1 sobre y, isso é menos 1 sobre y. E é daqui que a gente vai fazer essa pequena correção para os próximos passos, a gente vai mudar então os racionais, mas o resultado final eu tenho quase certeza que é o mesmo, tá? Não muda muita coisa, tá bom? Agora, então, em posse dessa matriz, a gente vem e copia ela aqui, né? Ó, essa é a matriz que a gente está usando, tá? A gente jogou ela para cá, tá bom? Com uma exceção que eu tenho que colocar um menos aqui e um menos aqui, tá? Depois eu mostro para vocês que o resultado desse ano vai ser a mesma coisa. Posso mostrar agora, ó. Deixa eu ver se o Symbolab está aberto. Isso é como a gente faz no Symbolab. Então, para a prova, usem isso, ó. O resultado dessa matriz é menos 16y4, tá? O determinante. Mas se eu colocar o menos aqui e o menos aqui, a gente vai ter ainda Cadê? Quarta, me dá. Ó, o menos 16y4, tá? Então, o resultado final não vai mudar. Essa resolução está correta, mas vocês precisam fazer a adequação aqui, tá bom? Desses termos e aqui em diante, porque eu errei uma derivada de cabeça que era muito fácil de fazer e eu tô fazendo isso toda hora. Tá? Toda hora eu tô fazendo isso, já resolvi 3 vezes essa merda desse exercício por conta desses erros, tá bom? E o foda é que não dá pra apagar, você tem que fazer de novo. Tipo, não tem cabimento você apagar uma matriz e reescrever ela, fica uma bosta. Mas vamos lá, tá? Vamos explicar o racional aqui. Hoje eu consigo fazer esse exercício, a gente vai matar ele uns 40, 45 minutos, tá? Já tá próximo do fim, e a gente vai resolver pelo menos o primeiro da 3A, tá? Então, pelo menos a 3A a gente vai resolver, com algumas ressalvas aí, porque eu não tô totalmente certo, tá? Então, beleza, o que eu posso escrever aqui, né? Volta! O determinante de H5, né, que é o cara que eu tô interessado, tá? Vai ser igual a quê? Aonde é o lugar que eu tenho mais zeros? É esse cara aqui, ó, tá? Então, eu peguei ele, tá? Então, eu tô pegando ele e tô reescrevendo menos y vezes menos 1. Qual é a posição dele, né? Ele tá na coluna 2, na linha 3. Então, ele é 2 mais 3. Menos 1 elevado a 2 mais 3 é menos 1 elevado a 5. Isso é menos 1. Então, de quebra, eu já tenho que menos y vezes menos 1 vai ser mais y, tá? E aqui é o outro resultado que eu já vou falar para vocês, tá bom? Vezes o quê? Né? Eu estou falando dessa expressão aqui, ó. Vou mostrar ela para vocês em amarelo, né? Então, vezes o quê? Vezes o determinante de quando eu anulo esse cara aqui com esse cara aqui. E isso daqui reescrito é essa matriz, tá? Com exceção de que eu tenho que colocar aqui o menos 1 sobre y, tá? E agora eu vou resolver esse determinante aqui, tá bom? Esse determinante aqui eu chamei de A, tá? O A, aqui vocês podem ver o A. Por quê? Porque fica mais fácil eu organizar os meus raciocínios, tá? Então, olhando, fazer de vermelho. Então, olhando esse determinante aqui, qual que é a linha para mim que tem mais zero? É a Y, tá? Então, ó por que não vai mudar em nada ali o meu menos? Porque eu estou literalmente cortando ele, né? Ele não importa, eu estou jogando ele fora, tá? Para calcular o meu determinante. Então, por isso que o exercício vai continuar estando certo, tá? Então, como que eu escrevo o determinante de A? Ora, menos y vezes menos 1. Qual é a posição? 2 e 2, tá? Então, 2 mais 2, 4. 4 menos 1 elevado à quarta é mais 1. Mais 1 vezes menos y é menos y. Então, é o que vocês estão vendo aqui. Vezes o quê? Quem que é esse termo? Esse termo nada mais é do que o determinante de quando eu corto esse cara e corto esse cara. Então, da minha matriz resultante, tá? Que eu chamei de C. Beleza? Então, agora, eu calculo aqui, ó, só copiei, tá? O determinante de C. Então, o que é o determinante de C, ó, ainda em vermelho, né? Ele é o Sarri, a regra de Sarri. Então, eu copiei esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui na versão expandida e apliquei as distributivas. Aqui vale um negócio interessante, um comentário interessante, ó. Aqui eu tenho jogo, tá? Já dá para ver, né? E aqui eu tenho jogo também, tá bom? Já dá para ver. Aqui eu também tenho jogo, beleza? Esse é 0. Opa, vou fazer em amarelo. Esse é 0,
tá? E esse eu tenho jogo, tá? Só que se eu olhar antes, lembrem, sempre tentem olhar, eu vou apagar para vocês olharem, ó. Sempre tentem olhar antes, tá? Então esse vai dar jogo e esse cara aqui vai dar jogo, ó. Só que eles são exatamente iguais, esses termos, tá? Eles só estão em outras posições, mas eles são exatamente iguais. Então eu posso dizer que esse determinante aqui, apontando para baixo, né, as setas para a direita, tá? Elas vão ser 2 vezes menos 2y vezes menos 2y vezes 1. Certo? Que é esse termo aqui. Menos, tá? O quê? Olha quando eu olho isso daqui. Menos 1, menos 2y, menos 2y. E aqui eu tenho o quê? Menos 2y, menos 1, menos 2y. Opa, esses termos também são iguais. Tá? Então, se esses termos também são iguais, eu posso dizer menos 2 vezes esse produto. Menos 2y vezes menos 2y vezes menos 1. Fácil, agora é só resolver. Tá? Então, resolvendo isso, o que a gente chega? 2 vezes, ó, esse cara aqui é 4y², menos 2 vezes, esse cara aqui é menos 4y², menos com menos mais, tá? Então, 8y² mais 8y², então 16y². Em posse disso, eu volto aqui, tá? Esse termo aqui que vocês estão vendo lá embaixo é, então, esse determinante aqui de C, como eu resolvi. Logo, se eu tenho 16y² vezes menos y, eu chego que esse cara aqui, o dA, é menos 16y². Desculpa, menos 16y², tá? Quando eu faço isso, eu posso voltar agora, né? Eu trago, então, desculpa, gente, eu trago menos 16y², tá? Para o meu determinante H5, tá? Que é esse termo aqui, ó. Simplesmente eu estou voltando, tá? E aí, eu tenho que menos y vezes menos vai dar mais, certo? Só que eu vou ter o menos aqui. Então, menos 16y, y vezes y3, y². E isso é sempre negativo. Por que isso é sempre negativo? Porque eu insisto aí com vocês nessas resoluções conjuntas de exercício. Isso é um expoente par. Se isso é um expoente par, tanto importa se eu vou ter um negativo para y ou um positivo para y. A potência quadrada, a potência aqui par, sempre vai ser positiva, só que eu tenho um menos. Então, eu sempre vou ter um menos vezes um mais. E isso sempre vai me dar negativo, tá? Então, nem preciso calcular o valor desse hessiano, tá bom? Porque eu sei que ele é negativo, e isso é muito importante, tá? O que falta resolver, gente? Falta a gente recalcular o H4, né? O que é o H4? É simplesmente eu pegar, né, essa... Opa, não quero que você faça isso, não. É simplesmente eu pegar essa matriz aqui, tá? E vir aqui, ó, e pegar ela com 4x4 termos, tá bom? Então, o H4 é isso aqui, tá? E aí a gente vai ter que resolver, não tem muita escapatória, tá? Só que lembra agora que eu tenho menos, né, aqui e o menos aqui, tá bom? E agora a gente vai ter que fazer umas alteraçõezinhas, mas eu acho que o resultado continua o mesmo. Vamos torcer aí, tá bom? Beleza. O que eu faço para olhar essa matriz aqui? Horas, o y que tem mais zero juntos, né? O termo que tem mais zero juntos. Esse cara aqui, certo? Só que isso é menos y, né? Lembra que o menos estava aqui, tá bom? Então, o que eu tenho? Menos o y vezes menos 1. Qual que é a posição dele? Horas, continua sendo coluna 2, linha 3. Então, 2 mais 3 é 5. Aqui eu vou ter menos 1. Então, menos y com menos 1, eu vou ter mais y. Esse termo aqui é mais y. Vezes o quê? O determinante do quê? Cortei. O que vai me sobrar? Tá? Copiei aqui, ó, menos 1 e menos 1, tá bom? Menos 1 sobre y e menos 1 sobre y. Só tô rearranjando aí, tá? A minha própria resolução. E eu só copiei, tá, gente? Eu não vou perder tempo mostrando como eu copiei, tá? Se vocês cortarem isso e copiar o resto, vocês chegam aqui, beleza? E isso eu chamei de D. Só que esse determinante de D é Sarri, né? Então, eu posso calcular ele da seguinte forma, ó. Expandindo, né, o 0, 0, o 0 menos y, o menos 2, e aqui agora eu tenho que expandir esse cara aqui menos e esse cara aqui menos, tá? Só que isso é 0, isso daqui é 0, isso daqui é 0, tá? Esse cara aqui
Pera aí, só um segundo. Esse cara aqui é 0, tá? Esse cara aqui é 0 e esse cara aqui não é 0, tá bom? Então, por isso que o sinal pouco importa. A única coisa que eu tenho aqui que vai me dar um valor é esse cara aqui, ó. E isso é menos 2y, né? Só que é menos, né? Então, eu tenho, ó, tá para a esquerda, né? Então, eu tenho 0 menos 2y vezes menos 2y, tá? Vezes menos y. E isso daqui me dá 4y à terceira negativo. Menos com menos, mais com menos, menos. Só que eu tenho 0 menos. Então, quando eu troco esse cara aqui, ó, menos com menos, vai ficar mais. Então, isso é 4y à terceira, tá? Portanto, né, vocês estão vendo, ó, aqui, ó, vocês estão vendo 4y à terceira e ele vem para cá, tá? Ó, né? Então, eu posso reescrever determinante H4 como menos y vezes menos 1, que é mais y, vezes 4y à terceira, portanto, 4y à quarta. Expoente par, sinal mais aqui no coeficiente, sempre positivo, sempre maior que zero. Aqui acaba o exercício, tá, gente? Então, agora, tudo que a gente precisa fazer é avaliar os pontos críticos de acordo com a regra. Ó. Esse exercício eu demorei 35 minutos para explicar, então talvez esse seja o tempo mesmo de fazer um exercício desse, talvez até 30 minutos, tá? Bem afiado aí, sem errar, e com a ajuda do Simbolab. Lembrando que o consagrado, Geraldo, ele pede para vocês fazerem todas as contas, né? O que é um martírio, tá? Porque se a gente pudesse jogar no Simbolab, a gente chegaria na resposta. Alguém me chamou? Alguém quer entrar na sala? Deixa eu ver. Eu tô com alguém ainda? Tô com duas, é eu e a Ana. Alguém falou alguma coisa? Viu as lojas americanas? É o Renatão. Bom, Renatão, depois a gente se fala. Não vi as lojas americanas, nem sei o que aconteceu. Deve ser preço de ação. Bom, finalizando aqui, gente, ó. Renatão tá pegando fogo. Eu reescrevi aqui, tá? Os meus pontos críticos. Lembrando agora que eu tenho esse cara aqui como mais e esse cara aqui como menos, tá? Que foi meus erros. Meus erros, né? Lá do começo, tá bom? E o que eu tenho, ó? H1 igual a 0. H2 igual a 0, H3 igual a 0. Então, vale a regra, aqui vale a pena, né, falar, né? Vale essa regra aqui, ó, tá? Maior ou igual a 0 também é menor ou igual a 0, tá bom? Por isso que o menor ou igual entra aqui, tá? Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, gente. Fechei. Voltei, tá bom? Por isso que aqui a gente não precisa olhar, a gente pode ignorar esses caras, porque eles estão satisfazendo ali, tá? Sendo igual a 0, eles estão satisfazendo as duas condições, né? Então, é meio que... não é uma violação, porque o que é maior ou igual a 0 também é menor ou igual a 0, né? É quase filosófico isso, tá? E aí a gente tem que olhar aqui, ó, né? Algum par é menor que 0? Não, né? Nenhum par é menor que 0. Por quê? Porque o H2 é 0, 0 é par, certo? E o H4 é sempre maior que 0, então ele é sempre par. Então não é ponto de Sela, tá? E aí eu venho para o sinal do H5, né? H5 é sempre menor que 0. Se H5 é sempre menor que 0, certo? Eu tenho esse caso aqui, ó. Ímpares menores que 0, né? Com exceção desse cara aqui que é o 0, né? Tanto faz, tá? É igual, né? Com exceção desse também que é igual a 0, tá bom? Só um segundo. Perdi o fio do raciocínio. E esse cara aqui vai ser menor que 0, né? Então, que é o meu determinante ímpar H5. Então, isso daqui é o quê? Ponto de máximo, matriz negativamente definida. Da mesma forma, se eu testar o meu P2, eu vou chegar no mesmo resultado, tá? No mesmo resultado. E lembra, eu só estou testando ele para Y. Esse é o pulo do gato, eu não preciso me preocupar com as contas. Eu só vou usar esses dois valores, tá? Ó, esse e esse. Então, mesmo que eu tenha errado x, nada vai interferir, porque eu não estou usando x nessa conta. Esse é um jeito de você não errar, entendeu? E, obviamente, que eu tive sorte da matriz ser a mesma coisa, né? E é isso, tá, gente? Então, isso resolve o exercício, tá? As conclusões são essas, ó. Como H5 menor que 0 e H3 maior que 0... Opa, desculpa. H3 maior que... H3 maior que 0? Não, desculpa, gente. Isso é H4, né? Eu viajei aqui, ó. E H4
maior que zero, H4 maior que zero, tá? Só errei na hora de falar, tá? Matriz negativamente definida, ponto de máximo. Multiplicador de Lagrangiano, multiplicador lambda positivo, tá? Maior que zero, maximização, tá bom? Só uma coisa que eu não fiz, mas é zero, tá? Eu vou resolver para vocês o determinante H3, tá? Bom, fica óbvio, né? Aqui que é zero, tá? Mas por que que é óbvio que é zero? Porque o H3, eu tô olhando isso aqui, ó, tá? Quando eu tô olhando isso aqui, eu vou ter aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, menos y, 0, tá vendo? Aqui eu vou ter menos y e 0. A minha diagonal principal é 0, tá? Se a minha diagonal principal é 0, o que que vai acontecer, ó? Quando eu copio 0 e 0, né? 0 e 0, e 0 e menos y, tá? Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Então, sempre que a minha diagonal principal for 0, não tem, né? O 0 ele vai aparecer pelo menos em... olha só, quando eu copiei, na verdade, essa linha, né? Sempre que eu tiver uma linha inteira 0 e para um 3x3, opa, para um 3x3, ó, fazer de amarelo, né? Para um 3x3, ele vai repetir, né? Quando eu repito tudo isso aqui, eu não consigo escapar dele, entendeu? Eu vou pegar, ó, 0, 0, 0, né? 0, 0, né? E esses zeros aqui também, né? Peguei, 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 enfim. Depois vocês façam um exercício aí de visualizar isso, beleza, pessoal? Essa é, então, aí a 2D, tá? Façam as correções que eu falei aqui, lembrem que eu erro, então na hora que vocês estiverem fazendo, vejam isso, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pausar esse vídeo, eu tô só com a Ana aqui no chat, então eu vou dar 5 minutos, tá, Ana? E aí eu volto, tá bom? Pra gente fazer o próximo exercício, beleza? Voltando aqui então, pessoal, vamos tentar, esse eu confesso que eu travei numa parte, mas eu tô quase certo que os testes 1, 2, 3 da A estão corretos, tá? Então vamos copiar aqui. E eu não pretendo fazer muito uma revisão, tá? Eu vou simplesmente tentar resolver esse exercício, porque eu ainda não consegui estudar direito, tá bom? Daí eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, tá? Mas vamos lá, vamos que a gente se acerta. Bom, otimização condicionada 2, tá? Condições KKT, né? Karush, Khan, deveria ter uma trema aqui, né? E Tucker, né? Indicando a solução e as respectivas alternativas, quando necessário saber que isso daqui, mínimo de f de x, sujeito a A, pertence a D, tá? Sendo que D é esse cara aqui, tá bom? Então, assim, não tenho muita ideia do que ele está falando aqui, para ser sincero, tá? O que eu vou assumir aqui, ó? Que isso é uma restrição e essa é a outra restrição, tá? Então, ó, novamente, eu tenho 2x1 mais x2 maior ou igual a 2, e eu tenho aqui que x1 mais 2x2 vai ser, menor ou igual a sigma, tá? Tal que sigma é o meu parâmetro de estudo, tá bom? O que ele quer aqui dizer com respectivas alternativas? Ele está perguntando qual teste é válido, tá? E sendo que eu tenho um teste válido, eu tenho uma solução ótima, tá bom? E o que esse exercício não pede, tá? Ele não pede esse ano, tá bom? Ele podia pedir esse ano, né? E aí a gente teria que testar se o ponto era máximo ou mínimo, tá bom? Mas ele não pede, pelo menos no enunciado. Então, se eu não estiver enganado, não precisa fazer, tá? E isso já é muito bom pra gente. Então, vamos lá. Como que a gente começa esse exercício? Escrevendo Lagrangiano. Não tem como fugir disso. Cadê o meu cara aqui? Escreva o Lagrangiano, tá?
Para escrever o lagrangiano, a gente vai usar o mesmo processo que a gente fez até agora, tá bom? Então, em preto, eu vou começar aqui, ó. Opa, preto? Queria preto. Preto. A gente vai dizer o seguinte. Lagrangiano, tá? Vou tentar fazer o maior possível. De x1, tá? x2, né? Que ele chama. x2, tá? Lambda, que é a minha primeira restrição. Essa daqui eu vou chamar então de lambda, tá? E mi, que é a minha segunda restrição. Mi, que é a minha segunda restrição, tá? Vai ser igual ao quê, moçada? Sempre repitam esse processo. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, tá? Eu só estou copiando esses caras aqui, mais o quê? É mecânico, né, gente? A partir desse momento já fica bem mecânico, né? Mais o quê? Lambda, certo? E aí eu vou isolar, eu vou desprezar esse maior igual, tá? Eu vou desprezar nesse momento esse maior igual. Eu vou simplesmente jogar todos os termos para lá, tá bom? Então eu vou ter o quê? 2 menos 2x1, né? Menos x2, tá? Fecha essa condição. Mais o quê? Mais um mi, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou... Opa, isso é um, né? Melhor assim. Eu vou simplesmente desprezar esse sinal aqui, ó. Tá bom? Não precisa colocar ele no lagrangiano. E o que eu vou ter aqui, ó? Θ, quer dizer, sigma, né? Joguei tudo pro outro lado, tá? Então, sigma menos x1, beleza? Menos 2x2, tá? E isso é, então, o meu lagrangiano. Beleza, gente? O que eu faço a partir daqui? Eu escrevo KKT. Então, escreva as condições KKT, tá? Não tem como fugir. Tem que fazer isso. Não é difícil, mas tem que fazer, tá? É o mesmo processo de sempre, só que com uma pequena modificação. O que é a condição KKT? A condição KKT, você vai derivar o lagrangiano para uma variável, então no caso eu vou pegar x1 e vai multiplicar por x1, tá? Isso vai ser igual a x1, né? Vezes o quê? A derivada do lagrangiano para x1. Então, isso vai ser igual ao quê? A 2, ó, vai cair, tá? 2x1 mais 0, mais o que, gente? O que vai ter aqui, ó? Vai cair esse cara, então vai ficar menos 2, né? Menos 2 vezes lambda, né? Menos 2 vezes lambda, tá? Então, mas eu sempre faço assim. Vocês podem fazer direto, mas eu prefiro fazer assim para que todo mundo entenda e para que vocês mesmos entendam o que está acontecendo, tá? Da onde saiu esse menos 2 lambda? Ele sai do mais parênteses menos 2 lambda, tá? Mais o que, gente? O mi, né? O que eu tenho aqui, ó? X menos x1, né? Então, mi vezes o menos 1, tá? Isso tudo vai ser igual a zero, tá bom? Então, essa é a minha primeira condição KKT. Eu mexo, agora eu faço alguma coisa aqui? Não, eu não faço mais nada nesse momento. Eu escrevo as próximas condições KKT. Então, qual que vai ser a próxima? Vai ser o lagrangiano para x2, tá? Mesmo processo, só que aqui, opa, vezes, né? O x2, tá bom? Só que aqui mesmo processo, x2, tá? Vezes o que, gente? Vezes a derivada de x2, que vai ser 2x2, tá? Mesma coisa, ó, espelhado, hein? Espelhadinho isso daqui, tá bom? Ó, mesma coisa, só tô trocando a variável, tô trocando o código, tá? 2x2 mais, ó, agora aqui muda um pouco, né? Porque agora em vez de ser menos 2 lambda, é menos 1, ó, menos 1 lambda, né? Menos 1 lambda, tá? Lambda. Mais o que, gente? Mais um mi, certo? Só que agora o mi
que eu estou derivando aqui no mi? Estou derivando o x2, né? Então, o mi, ele fica menos 2, concordam comigo? Estou derivando x2, corta aqui, isso é 0, isso é 0. Então, isso daqui vai ser mi vezes menos 2, tá? Deixa eu tirar isso aqui que está me incomodando. Pera, agora eu acho que a gente tá bom. Vou dar um zoom out. Aí, tá bom, tá? Preto. Então, o que a gente tem aqui? Mi menos 2, tá? Isso tudo aqui, a gente também coloca, tá bom? Igual a 0. Vou colocar só um parênteses aqui, por conta dos usos dos parênteses, mas não tem problema não, tá bom? Igual a 0. O que eu faço agora, gente? Eu continuo aqui? Eu faço alguma coisa aqui? Não, gente, eu não faço alguma coisa aqui. Eu vou escrever o próximo lagrangiano. Quem que é o próximo lagrangiano? É o del L sobre o del restrição. Isso a gente sabe vezes, tá? A restrição. Isso a gente sabe que vai ser o meu lambda vezes o quê? Quando a própria equação que está aqui, né, moçada? 2 menos 2x1, tá? Menos x2, ok? E isso daqui vai ser igual a 0, tá bom? E agora, o que eu faço? O meu mi, lagrangiano do meu mi, tá? Vezes o mi. E isso daqui vai ser igual ao mi, tá? Vezes aqui, o que, gente? Agora eu tenho toda essa expressão, né? Estou derivando para o mi. Então, eu tenho sigma, que é o que eu tenho interesse, menos x1, certo? Menos 2x2, tá? Uma vez feito isso, tá? Eu quero fazer desse jeito para explicar bem para vocês, porque isso vai guiar a gente no exercício. Agora eu consigo trabalhar um pouco com cada equação. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, né, no caso, 2x1, tá? 2x1 menos 2 lambda menos mi, tá? E isso é igual a 0. Eu poderia, gente, jogar tudo para o outro lado, tá? E isolar o x1. Eu não vou fazer isso nesse momento, tá? Mas eu poderia, tá bom? Por que eu não vou fazer? Porque isso vai depender do meu teste, tá? Então, eu vou perder tempo se eu fizer agora. E aqui, eu só vou rearranjar para 2x2, tá? Menos lambda menos 2mi, tá bom? E aqui eu posso simplesmente reescrever a restrição, tá? Então aqui eu tenho que 2x1 mais x2 igual a 2, tá? E aqui eu posso ou não reescrever isso, tá, gente? Eu tenho, né? Qual que era aqui, ó? Sigma, né? Então eu tenho que sigma vai ser igual ao que? A x1 mais 2x2, tá? Então, eu posso deixar assim, mas eu não preciso fazer esse passo. Agora, a gente vai vir e escrever os testes, tá? E eu recomendo, não precisam fazer assim, mas eu recomendo escrever todos os testes antes de começar a resolver os testes, tá? E por que escrever todos os testes? Deixa eu pegar você aqui. Por quê? Para você saber o que você está fazendo, tá? Se você não souber o que você está fazendo e começar a fazer, a chance de dar errado vai ser absurda, tá bom? E o que eu tenho aqui? Eu tenho duas restrições, né? Então, eu posso dizer aqui em laranja que K é igual a 2, certo? Mas se K é igual a 2, o que eu vou ter que ter em relação a testes? Eu tenho desculpa, 2, né? 2 elevado a k, sempre, tá, moçada? Sempre. Então, eu vou ter o quê? 2 elevado a 2, eu vou ter 4 testes, tá? E aí, eu preciso escrever esses testes aqui. E o que são esses meus 4 testes? São simplesmente uma combinação de todas as restrições possíveis, tá? Quando lambda e mi assumem valores iguais a 0 ou diferentes de 0. Então, o que eu vou chamar de teste 1? Aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, teste 1, tá? Primeiro teste. O que eu vou falar para ele? Olha, eu quero o teste que lambda vai ser igual
a 0, tá? E o meu mi também, aqui eu ponho ponto e vírgula, vai ser igual a 0, tá bom? O que eu vou chamar de teste 2? Tá? Horas, agora eu vou só variar o mi. Eu quero que meu mi seja diferente de 0. Desculpa, o meu lambda seja diferente de 0. E o meu mi continua a ser igual a 0. Tá? E quem que eu vou chamar de teste 3? O meu mi agora, ele vai ser igual a 0, ele volta para a condição do primeiro, mas desculpa, o meu lambda, gente, eu estou escrevendo lambda e falando mi, tá? Então, o meu lambda, ele vai ser igual a 0, mas o meu mi agora, ele vai ser o quê? Diferente de 0. E qual que é o meu teste 4? O meu teste 4, tá? Ele vai ser o quê? Ambos diferentes de 0, tá bom? Ok? E o que vai prevalecer? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Quando a gente tiver lambda igual a 0, tá? Essa expressão aqui, que tá aqui dentro do lagrangiano, beleza? Vai ser obrigatoriamente o quê, gente? Só um segundo, para eu colar aqui nesse momento. Vai ser igual a 0, tá, gente? Então, assim, quando eu tiver... Ó, desculpa, gente. Vou refazer esse raciocínio, tá? Esse raciocínio tá errado, eu vou refazer. Essa é a parte que eu começo a engasgar um pouquinho. Mas, ó, quando eu tiver o lambda igual a 0, tá? O lambda igual a 0, o que vai valer para mim, tá bom? Vai valer o que está escrito no meu enunciado. Que está escrito no meu enunciado no sentido de que eu tenho a restrição, tá? Então, ó, vai valer para mim o 2x1 mais x2 maior ou igual a 2, tá bom? Eu não sei muito exatamente por quê, tá? Mas é isso que vai acontecer aqui. E quando o lambda for diferente de 0, aí sim, esse termo que está aqui precisa ser igual a 0, tá? Por quê? Porque aí sim eu zero essa parcela, tá? Mas quando o lambda é igual a 0, esse cara aqui vai ser 0. Então, esse cara aqui que está em laranja fica igual ao que aparece no meu enunciado, tá bom? Gravem essa regra. Eu vou escrever essa regra porque isso é fundamental para resolver daqui para frente o exercício. Então, quando lambda ou mi forem 0, tá? O outro termo, ou seja, a derivada do lagrangiano em função de lambda ou mi será a restrição dada no enunciado, ou seja, maior, igual ou menor, igual, tá? Quando lambda ou mi forem diferentes de 0, o termo em parênteses, ou seja, a própria restrição, a restrição rearranjada, né? Restrição rearranjada será igual a 0. Por que ela vai ser igual a 0? Porque se o lambda e o mi são diferentes de 0, eu preciso zerar esse termo, entendeu? Então, eu preciso que, no caso do lambda, 2 menos 2x1 menos x2 seja igual a 0. Isso é mandatório, tá? Isso faz sentido. E aí, quando o lambda é igual a 0, eu não preciso, né? Ele pode assumir meio que o valor da restrição, o valor final da restrição, tá? Que vai ser, no caso, uma desigualdade positiva ou negativa. Então, isso fica de regra, tá? Depois vocês deem uma lida com calma, mas isso fica de regra. Essa é a parte da colinha que ainda não está muito bem sedimentada na minha cabeça, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Vamos testar, né? Então vamos começar com o teste 1, que ele eu acho que é o mais fácil, tá bom? Eu vou escrever aqui de azul agora. Não, roxo. Então teste 1, tá? Vou colocar aqui, ó, teste
Gente, o que é testar? É eu reescrever as condições KKT respeitando esses caras aqui, tá? Então, eu preciso respeitar que lambda é igual a 0 e que mi é igual a 0, tá? Mas como eu acabei de falar, quando eu respeito isso, eu simplesmente vou reescrever as restrições, tá bom? Então, ó, vamos pegar aqui Agora eu vou dar um zoom out, tá, gente? Pra gente conseguir olhar, beleza? O que eu vou ter? E eu vou ver se eu vou jogar o teste 1 pra cá, tá? E aí a gente começa... Eu vou tentar melhorar aqui a visualização, tá bom? Aqui eu faço teste 1, aqui eu faço teste 2. E depois a gente vai pra direita e faz os outros testes, tá? Porque aqui a gente consegue... Nossa, sempre voltar. Hoje minha caligrafia tá uma bosta. Bom, 1 hora, eu acho que em mais uns 40 minutos a gente termina, tá? Ou chega bem perto de terminar. E aí a gente, amanhã é sexta, se amanhã for sexta a gente resolve mais 2 exercícios. E aí fica para segunda o último, tá? A gente faz uma pausa, no fim de semana todo mundo copia, todo mundo passa essa lista limpo. E aí a gente volta na segunda, beleza? Bom, o que eu preciso fazer aqui, horas? Se eu tenho que tanto lambda e tanto mi são iguais a 0, né? Agora eu posso mexer aqui, ó. Isso é igual a 0, né? E isso é igual a 0, tá? Então, se isso é igual a 0 e isso é igual a 0, o que eu tenho aqui, ó? Que 2x1 vai ser igual a 0, tá? Então, x1, opa, x1 vai ser igual a 0, beleza? Então, ó, como que eu escrevo bonitinho isso, tá? Eu vou fazer bonitinho do jeito que eu acho que tem que ser. Então, vamos lá. O que é o teste 1? É lambda igual a 0 e mi igual a 0, tá? E aí, o que a gente pode dizer aqui, ó? A gente tem, então, que 2x1, aqui a gente copia, tá? Menos 2 lambda menos mi igual a 0. Por que, gente? Porque foi o que eu falei para vocês, né? A gente está simplesmente substituindo aqui nessas derivadas, tá? A gente só vai adotar essa regra aqui, ó. Tá? Talvez tenha faltado falar isso, tá? A gente só vai adotar... Ficou feio, né? Vamos fazer de novo. Ctrl Z. A gente só vai adotar... Vamos ver se ele aceita aqui. A gente só vai adotar... Agora ficou bom. Essa regra aqui para esses dois caras, tá? Beleza? Aqui a gente vai precisar mexer. O de resto a gente vai sempre substituir aqui, tá bom? Então vamos lá. Substituindo aqui, gente, o que está acontecendo, né? Eu vou cortar esse cara aqui e vou cortar esse cara aqui. 2x1 igual ao quê? A 0. x1, sempre que eu coloco ponto e vírgula, eu estou separando, tá? A igualdade e estou reescrevendo na mesma linha. Isso você pode fazer, tá bom? Não tem problema. É como se eu tivesse, olha, eu não quero escrever embaixo, vou escrever do lado porque fica mais fácil de você interpretar, tá? Então, x1 igual a 0, ok? Beleza. E agora eu venho para 2 aqui, eu copio, tá? Então, 2x2 menos lambda menos 2mi, tá bom? O que vai ser isso daqui? Vai ser igual a 0, tá? Só que esse cara é 0 e esse cara continua sendo 0. Então, 2x2 também vai ser igual a 0, certo? Só que se 2x2 é igual a 0, então x2 igual a 0. Portanto, x1 igual a x2 igual a 0, tá? Ó, beleza. E agora, parei aqui? Não. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, quando a restrição for igual a 0 ou lambda igual a 0, o que a gente vai ter? A restrição do jeito que ela veio. Então, eu pego esse cara aqui agora, tá? Eu estou olhando para esse cara aqui. Então, eu vou escrever o quê? Ó, eu vou pegar em Fusca, tá? Então, eu estou olhando... Não, Fusca já foi, né? Vou pegar em Marello. Marello, famoso amarelo em inglês, Marello. Então, pegando em Marello aqui, e vou trazer para cá. Então, eu vou respeitar, tá? A restrição do jeito que ela vem anunciada. Então, 2x1 mais x2, se eu der zoom, maior ou igual a 2, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Vamos ver isso aí acontecer, ó. Então, de zoom out, zoom out. Eu acho que aqui já tá bom pra gente escrever. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 2x1,
tá? Mais x2 tem que ser maior ou igual a o quê? 2. Só que x1 é igual a 0. Então, 2 vezes 0 mais 0 maior que 2? Não, né? Isso é um... O que a gente chama isso? Um absurdo, tá? Isso é um absurdo matemático. Por quê? Porque 0 menor do que 2. Tá? Nem menor ou igual, né? Isso aqui eu nem posso escrever, né? 0 é absolutamente menor, né? Então, 0 menor do que 2. E aquilo lá era um absurdo, tá? Ficou meio feio, né? Essa cor não é boa. E como isso é um absurdo, eu posso dizer, olha, se eu achei um absurdo numa restrição, não satisfaz. Então, nem preciso testar o θ, tá? Por que eu não preciso testar o θ? Porque não satisfaz, tá? Mas se eu quisesse, né, satisf, né, faz. Preciso aprender só a escrever com essas carinhas aqui. Mas se eu quisesse testar o θ, tá? O que eu teria, ó? Né? Qual que é essa minha restrição? x1 mais 2x2 menor ou igual a θ. Então, eu teria que θ seria menor ou igual a... que 0 seria menor ou igual a θ, tá? O mesmo processo. Mas eu vou fazer só para deixar isso aqui, tá bom? Só para a gente solidificar, mas não precisa, tá? Por quê? O que eu tenho aqui, ó? 2, né? Vamos pegar a restrição. Eu queria preto, por gentileza, preto. Ó, vamos pegar de novo a restrição aqui, ó. Tá? Do x1 mais 2x2 menor que sigma. Tô falando assim. Então, x1 mais 2x2. Então, fica aqui, ó. x1 mais 2x2, tá? Vai ser o quê? Menor ou igual a sigma. Só que esse é 0 e esse é 0, né? Então, 0 menor ou igual a sigma. Tá? Esse é o valor que sigma assumiria. Só que essa condição aqui, né? De essa condição aqui não satisfaz. Então, não tem uma solução ótima para o teste 1. O teste 1, portanto, não está ok, tá? E daí a gente caminha para o teste 2, beleza? Quem que era o nosso teste 2? Lambda diferente de 0 e mi igual a 0. Então, vamos reescrever aqui. Vamos lá. Teste... Por que você tá fino? Eu quero você mais grossinho. Aqui? Teste... acho que agora fica melhor, né? 2, tá? Acho que eu vou até colocar mais grosso um pouco. Agora fica bom? Agora fica bom, porque aí não preciso... 1h30, 1h10. Tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Hoje tá produtivo. Então, teste 2, tá? Lambda, né? Diferente de 0 com mi igual a 0, tá? E o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente simplesmente vai fazer o mesmo processo, né? Vamos lá. O que eu tenho agora aqui nessa equação? Esse termo aqui vai ser 0, tá? Mas o lambda vai ser diferente de 0. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que 2x1, tá? Menos 2 lambda igual a 0, tá bom? E isso vai me dar o quê? Que 2x1 igual a 2 lambda, né? Então, olha só, x1 igual a lambda, tá? Igual a lambda, tá bom? Essa é a minha primeira condição, tá? Essa aqui eu posso chamar de 1. Quando vocês tiverem algo aqui, vocês chamem de 1. E vão chamando de 1 e 2 para vocês fazerem voltas. Vamos pegar essa segunda condição agora. Eu tenho que 2x2 menos lambda menos 2mi igual a 0, né? Isso continua sendo igual a 0, né? Então, quando eu reescrevo isso, esse cara é 0. Então, eu tenho que 2x2, certo? Vai ser menos lambda vai ser igual a 0, tá? Só cortei o mi, porque o mi é 0, né? E aí eu vou ter o quê? Que 2x2 vai ser igual a lambda. E isso é a minha condição 2. Horas, se eu tenho lambda aqui e lambda aqui, tá? E se 2x2 igual a lambda e x1 igual a lambda, então, né? Portanto, o que eu posso afirmar aqui com toda a certeza do mundo? Eu vou colocar aqui, ó, que... Aqui, ó, 3 pontinhos. Oh, meu pai eterno. Bom, o que eu posso afirmar aqui, né? Se eu pegar 2, tá? E igualar a 1. Eu posso afirmar que x1 é igual
a 2x2, tá? Isso é importante. Isso é uma coisa que a gente tem que guardar com carinho aqui, beleza? E agora, qual é o próximo passo? É eu testar essa condição. Só que como lambda é diferente de zero, né? O que eu falei para vocês nesse caso? Vamos olhar a regra? Ó. Quando lambda ou mi forem zero, né? Forem o quê? Forem zero, isso. O outro termo, ou seja, a derivada lagrangiana em função de lambda ou mi, será a restrição do enunciado. Quando lambda ou mi forem diferentes de zero, o termo em parênteses, ou seja, a restrição rearranjada, será igual a zero. Então, agora, eu tenho que olhar a restrição rearranjada. Agora, eu estou olhando esse termo aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu estou seguindo essa regra. Então, o que acontece no meu teste 2? Ó, 2 menos 2x1, tá? Menos x2 igual a zero. Por quê? Porque o lambda é diferente de zero. Então, para eu zerar esse termo aqui, esse termo todo precisa ser igual a zero. Tá? Isso é um mais 2, né? Não vamos confundir aqui com um menos 2. Bom, o que eu tenho então, gente? Menos 2x1 menos x2 igual a menos 2, tá? Posso multiplicar por menos 1, eu vou ter que 2x1 mais x2 igual a 2. Certo? Certo. Só que eu não sei agora que x1 é igual a 2x2. Então, o que eu posso substituir? Eu vou substituir no x1. Então, eu tenho que 2 vezes 2x2 mais x2 vai ser igual a 2. Portanto, 5x2, tá, gente? Fiz a conta. Igual a 2. x2, ótimo. Igual a o quê? 2/5, né? 2/5, tá? Só que agora eu tenho também, ó. Ó, gente, nem cheguei no sigma ainda, tá? Mas aqui é mais inteligente resolvendo à medida que aparece, tá bom? Por quê? Porque o sigma ele não vai limitar, né? Ele tá aí para eu dizer quanto ele assume, né? Ele não vai dizer para mim que, ó, não vai acontecer essas coisas aqui, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Ó, eu posso voltar, né? Então, beleza. Se eu sei que x2 é igual a 2/5, quanto que é x1? x1 é igual ao quê? A 2 vezes 2/5, né? Então, x1 é igual a 4/5, tá? E isso é, então, os meus valores ótimos que vão assumir esse cara para minha solução, tá bom? Então, agora, o que eu posso fazer já nesse momento? Eu posso calcular o f ótimo, tá? O que vai ser o f ótimo? Vai ser x1 ótimo, né, ao quadrado, tá? E aqui vai ser o quê? x2 ótimo ao quadrado. Pera, da onde você está tirando isso? Do enunciado, né? X1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, tá? E agora eu tenho os valores ótimos, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? 2/5 ao quadrado, mais o que, gente? Mais o que? 4/5 ao quadrado. Isso é o que, moçada? Isso é 4 mais 16 sobre 25. Isso vai ser igual a 20 sobre 25. Isso é igual a 4/5, né? Se eu dividir tudo por 5, 4/5, tá? Então, esse é o meu valor ótimo. Isso é mais um resultado aí. E esse teste vale, né? Ele não viola nada, tá? Por quê? Porque 4/5, deixa eu ver agora. Só um segundo. Porque aqui, ó, gente, se a gente voltar, tá? Aqui, ó, beleza? Vou só fazer essa digressão. Se a gente voltar aqui, que a gente vai ter 2 vezes, né? Quem que era o meu x1? 2/5, tá? 2/5. 2/5. Mais o quê? 4/5, né? Então, isso daqui vai ser o quê? 4/5 mais 4/5? É isso mesmo? Então, aqui a gente vai ter 8/5. Isso não vai ser maior que 2? Maior ou igual a 2? Espera aí. Não, é 2/5, 4/5, 4/5. Eu fiz alguma coisa errada?
5x2 igual a 2. x2 igual a 2. Eu preciso dar uma repensada, gente, se tem alguma violação aqui, tá? Se eu realmente preciso fazer aquele passo, tá bom? Mas eu acho que não, né? Porque eu tenho um lambda diferente, né? De 0. Então, assim, aquele lambda vai... Enfim, preciso dar uma pensada aqui. Vou dar uma pausa aqui e vou só dar uma pensada aqui, 1 minutinho. Seguinte, moçada, tá? Voltei, tá bom? Eu fiz aqui, ó, um estudo aqui para entender o que precisava ser feito aqui, ó, tá? Então aqui eu vou só mostrar para vocês um exercício resolvido, tá? Do Geraldo, que ele testa aqui quando o lambda, né? O teste 2, na verdade, quando o lambda é diferente de 0 e as outras condições são iguais a 0, tá? Ele preserva aqui as restrições x maior que 0 e y maior que 0, que vem do enunciado, tá? Eu vou correr aqui, ó, mas que vem desse enunciado aqui, ó, tá bom? Então, ele sim volta, quando ele acha os valores de x e y, né? Ele volta e testa essas condições, tá? Então, eu tenho que fazer o mesmo, tá bom? Então, nesse caso, como ele achou, ó, esse x ótimo e esse y ótimo aqui são maiores que as restrições de desigualdade, né? Então, tá ok. Mas olha só no meu caso, gente. Olha que interessante, ó. No meu caso, quando eu volto aqui, né? Eu cheguei a 2/5 e 4/5, né? Mas eu cheguei aqui, x1 é 4/5. Ah, tá. Então, gente, ó, beleza, ó. Por isso que eu tava achando estranho, ó. Eu sou muito trouxa mesmo, né? Quando eu volto aqui, ó, vou dar um zoom, tá? Ó, é 2x1, né? Só que 2x1 o x1 é 4/5, né? Então, duas vezes o quê? 4/5, né? Mais o quê? 4/5, né? Então, isso daqui, na verdade, é 12/5. E 12/5 é maior do que 2, né? Porque 12/5 vai ser o quê? 2 vai sobrar 2,4, né? Se eu não errei, tá? E isso é maior do que 2. 2,4 é maior do que 2. Então, satisfaz, tá?